Então a gente tem aqui, ó, a questão de número 918, que está na página 341, como eu falei, que é uma questão que, se você chegou a esse vídeo, que bom, porque você vai ter, como de costume aqui no canal, nós inauguramos quase que essa tendência aqui no YouTube, ao fazer algumas questões, trazer o contexto histórico, trazer características da escola literária ou do movimento estético, e que a gente também vai utilizar aqui mais uma vez, tá bom? Então a questão que aborda o trabalho O Crítico de Arte, né, a obra O Crítico de Arte, do Raul Hausmann, um dos nomes do dadaísmo, é uma litografia e uma fotomontagem. Então aqui a gente já pode ver o caráter modernista dessa proposta. Nós não temos uma pintura como na tradição das telas, nós não temos uma pintura, mas sim uma fotocolagem. Então a gente pode ver, por exemplo, que é uma fotocolagem em papel. Então nós vemos aí, né, que tem realmente colagem, 32 centímetros por 25,5, que faz parte do acervo da Tate, a Tate Collection, que é a maior galeria de museu, né, podemos dizer assim, de arte moderna de Londres. Então aqui aparece inclusive o próprio site da Tate com o Crítico de Arte, 1919-1920, né, e aqui algumas informações que aparecem sobre a obra adquirida em 1974, que ela faz parte desde 74 do acervo da Tate. Então olha só que a gente tem aqui, o Enem até colocou que é uma questão de 1900, é uma produção, né, uma litografia e uma fotomontagem 19, foi mais breve, e disponível, como a gente já faz de costume, em medium.com, acesse em 19 de junho de 2019. Então, centenário aí da obra, alguém lembrou, né? O elaborador do item lembrou e aí fez a questão nesse centenário do crítico de arte do Raul Hausmann. Então, olha só o que diz o comando da questão, como de costume a gente faz isso, né? Produzida em 1919, a obra O Crítico de Arte de Hausmann utiliza procedimentos de composição que revelam o quê? A gente já falou um procedimento de composição que é a fotocolagem, né? Um procedimento que foi inventado, a colagem foi inventada no campo das artes visuais pelo cubismo, tá? Os cubistas começam a trazer essa técnica que era revolucionária para a época, e os dadaístas, como estão depois do cubismo, seguem também essa tendência. A gente vai ver que outros movimentos, como o surrealismo também, vai usar a colagem em diversos momentos. Então já é um procedimento inovador, como é da essência das vanguardas europeias, tá? Lembrando que o dadaísmo é a vanguarda europeia que mais influência ainda tem na arte contemporânea. Se o cubismo foi muito importante naquele momento como ruptura, o cubismo foi perdendo, veio perdendo ao longo desses últimos 100 anos a sua relevância, e o dadaísmo vem ocupando esse espaço de relevância, não que o dadaísmo não exista, claro, mas na produção das obras contemporâneas, os procedimentos são muito inspirados no dadaísmo. Então a gente tem aqui o Crítico de Arte do Hausmann. A gente pode ver algumas coisas interessantes antes de fazer o item, como eu falei, é uma obra integrante do movimento dadaísta, e o Hausmann, quando faz essa obra, ele vai, por exemplo, tá criticando o comércio, o mundo da arte, né? Esse crítico de arte que não vê com os próprios olhos, esse crítico de arte que tem os olhos colados aí, ou metaforizando uma cegueira, ou metaforizando um olhar que não é pleno. A mesma coisa, a boca colada é uma boca que não expressa a própria opinião. Esse não expressar a própria opinião, inclusive, está salientado na parte de trás do quadro, quando a gente vê do personagem, né? Quando a gente vê essa nota de 50 aí, de 50 marcos, né? Entrando na gola, como se fosse um possível suborno. Então, esse suborno que faz a opinião do crítico de arte, que não é, digamos assim, imparcial, que só tem um aspecto estético como caminho. Não, é uma crítica de arte que muitas vezes está relacionada àqueles que podem pagar, a um certo status quo, ao establishment, aqueles que têm poder, né? Então a gente pode ver que o Hausmann coloca até esse canetão aí na mão do crítico de arte como se fosse uma arma, né? Uma arma com a qual ele constrói, mas também destrói reputações. Então a gente vai ver aqui mais de perto alguns detalhes, né? Eu separei para a gente ver. Então há um carimbo aí que vocês podem ver em que aparece o nome do George Grosz. Tem assim, George Grosz, 1920 na parte inferior, e está riscado de vermelho, né? Vale lembrar que George Grosz era um artista alemão, tá? Do movimento expressionista, e também teve as suas incursões
no dadaísmo, e o retrato que aparece aí serve, né? O retrato que aparece no quadro, né, como a gente está vendo, esse crítico de arte, tem a cabeça do George Grosz. Então, o Haussmann, ele de alguma maneira também está fazendo essa espécie de homenagem ao Grosz. Eu estava procurando aqui, enquanto falava com vocês aqui na questão, uma imagem do Grosz. Não achei muita coisa, mas achei essa imagem aqui, pelo menos, em que a gente tem uma noção do Grosz, um pouco mais envelhecido, né, do que talvez quando ele serviu aí de parâmetro, de modelo para a elaboração do crítico de arte. Então ele aparece com os olhos cobertos, com a boca coberta, não dá para a gente identificar plenamente, e aqui aparece o nome dele, tá vendo? Jorge Grosz, e esse carimbo, como se não fosse o Grosz, né, que fosse um risco por cima do carimbo. Outra coisa interessante da gente ver é que o Haussmann coloca uma espécie de assinatura na obra, né, colada também. Então ele tem aí presidente de Son, né, alguma coisa assim. Então ele vai dizer ali, ó, no finalzinho, na última linha, Dada Sofer, né? Então como se fosse um philosopher, né? Dada Sofer do dadaísmo, Dada Raul, diretor do Circo Dada, na última linha, a gente consegue ver esses elementos que estão aí perpassando a colagem do Raul Haussmann. E um outro elemento para o qual eu queria chamar a atenção de vocês é para a imagem, essa silhueta de um corpo masculino com chapéu, como a gente pode ver, na qual existe uma espécie, já perto quase do fim do sobretudo, podemos dizer assim, na altura do joelho mais ou menos, aparece ali um negrito com a palavra Merz. Vocês podem ver M-E-R-Z. Vale lembrar que Merz é o nome de uma proposta estética de um autor dadaísta importantíssimo na criação da ideia de instalação, que é um dos grandes, digamos assim, das grandes propostas da arte contemporânea, que é o Kurt Withers. A gente pode ver aqui, ó, o Merz, inclusive peguei aqui da Wikipédia, é uma palavra criada pelo alemão Kurt Withers a partir da redução da palavra commerce, ou comércio, né? Aqui ele diz, ó, o nome surgiu de um fragmento impresso de um banco, o Commerzbank, né? Em português, Banco do Comércio. O que também não deixa de salientar esse aspecto, digamos, comercial, né? Da arte, esse aspecto talvez aí que eu digo talvez porque a gente não pode afirmar nada peremptoriamente, nada de forma decisiva quando nós falamos de arte, né? Sempre há essa zona cinzenta assim de várias possibilidades interpretativas, ainda mais em uma obra razoavelmente hermética como é a obra dadaísta. Hermética é o que, professor? Hermética é difícil, né? De ter uma densidade, uma dificuldade para que nós penetremos a interpretação. Então, o Crítico de Arte, gente, é uma obra muito interessante. Como eu falei, eu já uso nas minhas aulas há um bom tempo, porque é uma obra que permite essas várias entradas que a gente está fazendo aqui e que já valeram a pena, eu digo sempre, para quem chegou até aqui, e mesmo que a gente não fizesse a questão, que é claro que a gente vai fazer. Porque você já fez aí uma série de aberturas, uma série de links possíveis sobre o George Grosz, sobre o Kurt Withers, sobre instalação, né, que podem ser caminhos de estudo para vocês nessa preparação para o Enem. Tá? Então olha só o que é que diz aqui, ou que dizem as alternativas para a gente finalmente marcá-las, né? Então, produzida em 1919, a obra O Crítico de Arte de Haussmann utiliza procedimentos de composição que revelam o quê? Uma visão satírica do artista, né, do próprio Haussmann, em relação às convenções da arte burguesa. Existe uma sátira dupla aí, né, que a gente pode pensar. Existe uma sátira no tema, ele está criticando o crítico de arte, ou seja, aquele crítico de arte que encarna essa visão, como eu falei, dominante, essa visão do establishment, essa visão que era a visão dominante contra a qual o dadaísmo se volta, né? O dadaísmo que é uma arte que beira quase um nonsense, que é criada ali durante a Primeira Guerra Mundial como uma negativa a essa sociedade burguesa que, se fosse tão boa, não estava se matando durante a Primeira Guerra Mundial. Então existe uma sátira, digamos, um questionamento na própria proposta temática ao criticar o crítico de arte, mas existe também uma visão satírica, uma visão desconstrutora, uma visão, eu diria, combativa na própria técnica que é utilizada para a composição da obra. Não é uma pintura de tinta, né, de óleo sobre tela, não é uma forma convencional de arte, mas é uma forma que naquele momento estava nascendo, né, que naquele momento estava ensaiando as suas, digamos assim, linhas gerais. Então, é uma alternativa verdadeira. A letra A, a gente não pode falar nada que ela é ambígua, não, é bem clara na proposta. Agora, a letra B, por que não, né? Vamos ver, porque se você chegou até aqui também, você procurou entender, por que não foi a letra B, por que não foi a letra C, por que não foi, enfim, outra letra. Há uma necessidade de reconhecimento social de uma nova estética. Não, o dadaísmo é uma estética
Aliás, os modernistas em geral, as vanguardas modernas em geral, não estão buscando esse reconhecimento social. A gente pode pensar que na Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, né, lidou com as vaias. Né? Então, as vaias, a rejeição, tudo isso faz parte, desde o modernismo, de algo para o qual o artista tem de estar preparado. Né? Então, no primeiro momento, isso é interessante dizer, a arte moderna ela não está buscando um belo, ela está buscando muitas vezes um estranhamento, uma quebra, né? Algo que vai impactar perante o público receptor. Então, a necessidade de reconhecimento social não corresponde à proposta do modernismo, não é só do dadaísmo não, é do modernismo como um todo. Tá? Valorização da vanguarda artística pelo mercado de arte, né? Teve um errinho aqui de separação da linha, mas dá para a gente fazer. Valorização da vanguarda artística pelo mercado da arte, não. Nesse momento, o mercado da arte representa o mercado conservador. Né? Então, mais tarde, é claro que os modernistas vão frequentar os museus, né? Vão adentrar os museus, como a gente está vendo. E é até interessante ter trazido aquela referência da Tate, né? Sobre a compra da obra, sendo em 1974, porque isso mostra que não foi de imediato, né, que os museus, por exemplo, que o museu que é muito mais, digamos assim, poroso, né, que aceita com muito mais facilidade as inovações do que o mercado da arte que está assentado num gosto do público que é um gosto naturalmente mais conservador, tá bom? O público não é esse público conhecedor de arte que embarca nas primeiras ideias. Então, letra C não acontece. Letra B, ou D de dado, desculpe, beleza da arte em meio às turbulências do pós-guerra. Não, a gente viu, né, que a proposta não é buscar uma beleza, né? O dadaísmo não quer buscar esse ideal de belo como a arte tradicional. Você que é meu aluno, eu sempre falo isso, a arte da tradição, eu não aguento mais, você fala direto isso. Pois é, como a arte da tradição buscou um certo parâmetro de belo, tá bom? E letra E, fragilidade da formação acadêmica dos novos artistas. Essa visão preconceituosa é dizer que o Haussmann fazia esse tipo de obra porque ele não dominava as técnicas tradicionais de pintura e não tinha, portanto, uma formação acadêmica consolidada. Isso não é verdade. Vários artistas, inclusive, isso inclusive ultrapassa a questão, né? Não tem como o candidato e a candidata saberem disso, saberem da biografia do Haussmann, mas era natural, inclusive, que vários pintores, como é o caso do Picasso, como é o caso de Salvador Dalí, né, tenham frequentado faculdade de belas artes. Então, eles não tinham uma formação acadêmica precarizada em linhas gerais, mas sim uma proposta que era revolucionária, tá? Se você gostou do vídeo, eu sempre peço que você compartilhe com seus amigos, que você se inscreva no canal, que você curta, faça alguma coisa para que esse vídeo circule, porque nosso objetivo aqui sempre é esse também, trazer para você uma aula de qualidade, uma informação de qualidade. Valeu? Até a próxima semana com mais um vídeo. Tchau, tchau!